Muito bom dia, hoje dia 30 de abril de 2020, vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Civil, falando sobre adoção e poder familiar. Cumprimento a Alexandre e Edilene, presentes aí no nosso estúdio por enquanto. Tudo bem com vocês? Tudo. Bom dia, professor. Tudo bom. Tudo bem, Alexandre? Não sei se eles nos ouvem. Bom, vocês fizeram a avaliação na semana passada, eu já recebi a correção da avaliação de vocês. Nós vamos tratar hoje, como eu disse, sobre adoção e poder familiar. Não sei antes falar um pouquinho sobre as questões que nós enfrentamos aí na avaliação de vocês. Então, no início da aula, eu vou passar as questões e juntos nós vamos resolvendo as questões de acordo com o gabarito, ok? Eu vou compartilhar, então, o material com vocês para que a gente possa acompanhar. Vamos lá. Muito bem. Na verdade, eu vou compartilhar as questões da prova e somá-las com outras questões que não foram possíveis ser incluídas. Então, uma das questões dizia o seguinte: tendo em vista a diversidade e a multiplicidade de relações intersubjetivas, tem se refletido na interpretação das normas jurídicas, julgue o item que se segue. Conforme o Supremo Tribunal Federal, não se deve considerar a orientação sexual das pessoas no que se refere à interpretação do conceito de família, de modo que o tratamento dado a casais heteroafetivos e a pares homoafetivos deve ser isonômico. Então, a pergunta aqui é se essa alternativa era correta ou incorreta. O que você assinalou, Edilene? Que estava certo porque não, por causa dessa parte que não se deve considerar orientação sexual. Exato, muito bem. A alternativa correta é a alternativa que indicava como certa essa afirmativa. Hoje não há mais distinção. Então, a orientação sexual pouco importa. É assegurado os mesmos direitos aos casais heteroafetivos ou aos homoafetivos. Então, o tratamento deve ser, como nós chamamos, isonômico. Então, essa era a questão que deveria ser assinalada como a questão correta. Muito bem. Outra questão. Um casal envolvendo aí pacto antinupcial. Um casal realizou o pacto antinupcial sobre regime de bens. Mais tarde, esse pacto foi declarado nulo por defeito de forma. Nesse caso, assinalar alguma das alternativas. Lembrando que aqui nós aplicamos aquele plano de análise do negócio jurídico, a escada pontiana, que fala lá do plano da existência, da validade e da eficácia. A questão está assinalando aqui, dizendo que o pacto antinupcial ele foi declarado nulo por defeito de forma. Então, havia algum defeito, então ele foi declarado nulo. Está lá no plano da invalidade dos negócios jurídicos. O que acontece com esse pacto antinupcial se ele foi declarado nulo e a união se consolidou, na verdade? O que foi declarado nulo é o documento, mas as partes passaram a conviver como um casal. O que acontece, então? Quais são os efeitos? Então, a primeira alternativa diz: irá vigorar o regime obrigatório da separação de bens. Terceira, os noivos deverão realizar novo pacto antinupcial. Vigorará o regime da comunhão universal de bens. Vigorará o regime da comunhão parcial de bens. O casamento também será nulo. Que alternativa teríamos que assinalar aqui nesta hipótese? O que você acha, Edilene?
Tem que abrir o microfone. É o... Nossa, eu fiquei com dúvida, mas eu acho que é o parcial. Nós temos uma regrinha específica lá no regime código, né? parcial de bens, isso. Repete, por favor, Edilene, eu não vi. É a parcial de bens. É a parcial, né? É como se não tivesse sido realizado o pacto antinupcial. Já que ele foi declarado nulo, o pacto vai vigorar, então, o regime da comunhão parcial de bens, e não um desses outros regimes. Então, veja, a união, ela continua sendo válida, o casamento é considerado válido. No entanto, o pacto antinupcial foi declarado nulo, portanto, ele não produz os seus efeitos, então, plano da eficácia, e nessa hipótese irá vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Muito bem, essa era a alternativa que poderia ser assinalada como alternativa correta. A próxima questão diz o seguinte: acerca do regime de bens entre cônjuges, assinale a opção correta. E aí nós tínhamos 5 alternativas tratando dos mais diversos regimes. Então, a primeira delas: o regime da comunhão universal implica a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceção, entre outras, dos bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Uma alternativa interessante. Alternativa B: o regime da comunhão, o regime de participação final dos aquestos foi revogado no Código Civil. Será que foi revogado? Haja vista que seu desuso desde a entrada em vigor do referido diploma legal demonstrou que os demais regimes de bens existentes eram suficientes para reger as relações patrimoniais entre os cônjuges. Importante, então, ficar aqui com essa informação da revogação. Será que esse regime foi revogado? Terceira alternativa: no casamento celebrado sob o regime da separação de bens, enquanto não sobrevier a separação ou divórcio, a administração dos bens é conjunta dos concordes, que não poderão aliená-los ou gravá-los de ônus real sem anuência do outro. Será que é isso mesmo que acontece no regime da separação de bens? Eu não posso alienar ou gravar de ônus real sem anuência do outro bens? Alternativa D: é obrigatório o regime da separação de bens no casamento de pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Ponto e vírgula. Da pessoa maior de 60 anos e ainda de todos os que dependerem para casar do suprimento judicial. 60 anos. Importante fixar essa idade aqui. E a última alternativa: no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, denominados bens aquestos sem qualquer exceção. Qual a alternativa que deveríamos assinalar aí? O que vocês entenderam? Eu não lembro muito dessa, mas eu acho que eu coloquei a C, que é no casamento, na separação de bens, não pode aliená-los ou gravá-los de ônus real sem anuência do outro. Então, veja, na separação de bens é aquele regime que realmente nós temos a separação total e não há comunicação do patrimônio. E uma das características desse bem é exatamente você poder alienar e gravar de ônus real sem anuência do outro, né? Então, essa não era a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa A, que diz que no regime da comunhão universal implica a comunicação de todos os bens presentes e futuros e suas dívidas passivas. E aí nós temos aquelas exceções, lembrando que estamos falando do regime da comunhão universal, entre outras, dos bens doados ou herdados, mas que tenham a cláusula de incomunicabilidade, aquela opção em que os pais doam bens para os filhos e inclui uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, eu não desejo que esse bem se comunique com o cônjuge do meu filho ou da minha filha. Então, a alternativa correta, neste caso, era a alternativa A, exatamente como dispõe o texto de lei. Próxima questão, sobre o casamento por procuração. Então, estamos falando aqui do casamento por procuração, assinala a alternativa correta, segundo os dispositivos do Código Civil. A. Não se permite celebração do casamento por procuração.
B, o casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público ou particular, cuja procuração é irrevogável, será irrevogável. C, a eficácia do mandato outorgado para casar não ultrapassará 90 dias. E D, não se opera a revogação de procuração outorgada por escritura pública, apenas de procuração outorgada por instrumento particular. Lembrando que a alternativa mandava indicar aqui qual é a correta. Qual seria a correta, então, nesta hipótese? Essa é mais fácil, de 90 dias aí. Essa ficou mais fácil, né? Tá. Como nós estudamos, que a eficácia, ou seja, estamos lá no plano da eficácia, do mandato outorgado para casar não ultrapassará 90 dias. Então, nós temos um termo aqui. O plano da eficácia tratam do termo, condição e encargo. Então, aqui nós estamos diante de uma condição nem de um cargo, sim de um termo, que é uma data de início e de fim. A eficácia, portanto, será de 90 dias, plano da eficácia dos negócios jurídicos. Outra questão, sobre o regime de bens do casamento, assinale a alternativa correta. O Código Civil alterou o ordenamento jurídico para impor o princípio da imutabilidade absoluta do regime matrimonial de bens. Será que realmente alterou aí para impor esse regime? B, é vedada qualquer modificação do regime de bens de casamento celebrado antes da vigência do Código Civil de 2002. C, o regime da separação obrigatória de bens do casamento poderá ser alterado pelos nubentes com mais de 70 anos. E D, cessada a causa suspensiva de celebração do casamento, será possível aos cônjuges modificar o regime obrigatório de bens do casamento para o eleito pelo casal. O que será que nós precisaríamos observar aí? Estamos falando sempre sobre aquela possibilidade de se alterar o regime. Como nós vimos, um dos princípios que regem aí o regime de bens é o da possibilidade de se mudar, da mutabilidade do regime de bens. Então, o casal não fica preso àquele regime inicialmente imposto. Eles podem, no decorrer da relação, alterar o regime como bem entenderem. Qual seria, então, a alternativa que nós deveríamos assinalar aqui como a correta? Eu não lembro qual carro eu assinalei, mas eu acho que foi a D que eu coloquei. Não lembro. Eu vou considerar correta as alternativas de hoje, viu, Edilene? Eita, então, tudo bem, até agora eu só errei uma, então a D. Professor, acho que é a C aí, hein? Eita, não, tem que ser a D. Tem que ser a C? Essa notícia daria no final da aula, mas eu vou noticiar agora, tá? Que eu vou considerar as alternativas corretas. Mas eu creio que é a C. É a C? Então, a alternativa correta aqui, na verdade, é a alternativa D de dado, que diz que, cessada a causa suspensiva da celebração do casamento, será possível aos cônjuges modificar o regime obrigatório de bens do casamento para o eleito pelo casal. Na verdade, aqui tratava do regime de bens e também das causas suspensivas. Nós estudamos que, diante de uma causa suspensiva, a obrigatoriedade de se adotar um determinado regime de bens, que é o da separação total de bens. Então, cessada a causa suspensiva, será possível aos cônjuges modificar o regime obrigatório de bens do casamento para o eleito pelo casal. Lembrando que, quando nós tratamos aí das causas suspensivas, nós devemos fazer a leitura no sentido de que eles não devem casar, e não que não podem, né? Não podem são naqueles impedimentos do casamento. Causa suspensiva, eles não devem. Agora, se casarem, devem respeitar o regime da separação total de bens, e a alternativa que indicava que após cessada a causa suspensiva, eles podem alterar esse regime de bens. Tudo bem? Outra questão. Um casal realizou o pacto antinupcial sobre regime de bens. Mais tarde, esse pacto foi declarado nulo por defeito de forma. Neste caso, o que irá acontecer aí? Vigorará o regime obrigatório de separação de bens,
Primeira alternativa. Vigorará o regime da comunhão parcial de bens. Os noivos deverão realizar novo pacto antinupcial. Vigorará o regime da comunhão universal de bens. O casamento também será nulo. Essa alternativa é semelhante à que nós já tratamos acima, não é? Sim. Então, a alternativa correta aí é fácil. A alternativa B que nós deveríamos indicar aí como sendo a alternativa correta. Alternativa B de bola. Vigorará o regime da comunhão parcial de bens. Tudo bem? Sim, tudo bem. Próxima questão. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, o regime adotado aí foi o da comunhão parcial, já na vigência aí do Código Civil atual. Antes de se casar, ele já era proprietário de 2 imóveis. Em 2006, Sérgio alugou seus 2 imóveis e os aluguéis auferidos mês a mês foram depositados em conta corrente aberta por ele. Um mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Então, nós temos 2 situações. O recebimento de aluguéis e também por exemplo, a loteria. Relator Tanal chega aqui e não sabe que matar não é. Em Tem o 2013... microfone aberto, professor, está interferindo. Tem algum aluno aí com o microfone aberto. Vamos ver aqui. Acho que é a Adriana que entrou agora. Acho que já foi corrigida. Muito bem. Então, em 2013, Sérgio e Lúcia se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria. Então, a questão aqui leva em consideração o prêmio que foi recebido por Sérgio, que ele ganhou numa loteria, bem como os valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e mensalmente depositados na conta corrente de Sérgio. Então, são 2 situações. Sérgio recebeu um prêmio da loteria e também recebia aluguéis de imóveis que foram adquiridos antes do casamento. Lembrando que nesse regime não há comunicação, eles foram casados no regime da comunhão parcial de bens, então esses bens imóveis não se comunicam. A questão é saber se a loteria se comunica e se os rendimentos decorrentes de aluguéis também se comunicam. Com base na hipótese narrada, devemos assinalar aqui uma dessas alternativas como sendo a correta. Primeira alternativa. Ela não tem direito à partilha do prêmio e os valores depositados na conta corrente de Sérgio oriundo dos aluguéis de seus imóveis, uma vez que se constitui como bens particulares de Sérgio. Alternativa B. Ela tem direito à partilha dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundos dos aluguéis de seus imóveis, mas não tem direito à partilha do prêmio obtido na loteria. C. Ela tem sim direito à partilha do prêmio, mas não poderá pleitear a partilha dos valores depositados em conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis de seus imóveis. D. Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, oriundo dos aluguéis dos imóveis dele, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal. E aí, o que vocês acham? Qual seria a alternativa correta? Adriana, qual alternativa você entende como a correta nesta hipótese? Professor, não vou conseguir responder porque eu entrei agora. Ah, entendi. Edilene e Alexandre? Letra D, professor. Acho que é D. Letra D, mas essa eu fiquei em dúvida. Antônia só deixa, eu também fiquei em dúvida entre a C e a D. Porque fala sobre os aluguéis. Mas eu acho que é essa daí. D. Veja, o prêmio da loteria, nós vimos que realmente ela tem direito à necessidade de se partilhar, perfeito? Esse é fácil, não é? Então, ela tem direito à partilha do prêmio que foi recebido por Sérgio. Então,
A primeira diz que não, então nós podemos já descartar aqui a primeira alternativa, porque ela tem sim direito à partilha. Então sobrou, ela tem direito à partilha, nós devemos considerar. A alternativa correta, que deve ser anotada aí, ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta de Sérgio, oriundo dos aluguéis, uma vez que ambos constituem-se bens comuns do casal. Então, veja, ela vai poder receber a partilha, sim, metade, e os aluguéis. No entanto, o imóvel não se comunica porque esse era um bem anterior de Sérgio antes de se casar, já que ele foi casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Porque aqui em 2005, como diz a questão, ele já era proprietário dos imóveis. Então, a comunicação é somente no que diz respeito ao prêmio da loteria e aos aluguéis dos imóveis de Sérgio. A alternativa correta é a alternativa D, dado, então, que deveria ser assinalada como a correta. Perfeito? Ela tem direito à partilha do prêmio e dos valores depositados na conta corrente do Sérgio. Essa é a alternativa que deveria ser assinalada como alternativa correta. Outra questão, tratando aí de validade e eficácia e de pacto antinupcial. Arlindo e Berta afirmam um pacto antinupcial, preenchendo todos os requisitos legais, no qual estabelecem o regime da separação absoluta de bens. No entanto, por motivo de saúde de um dos nubentes, a celebração civil do casamento não ocorreu na data estabelecida. Diante disso, Arlindo e Berta decidem não se casar e passam a conviver maritalmente. Então, a intenção inicial era se casar pelo regime da separação absoluta de bens. Diante aí de um problema de saúde, eles não se casaram, não celebraram o casamento civil e passaram a viver maritalmente, em união estável. Após 5 anos da união estável, Arlindo pretende dissolver a relação familiar e aplicar o pacto antinupcial, com o objetivo de dividir os bens adquiridos na constância dessa união. Então, a ideia dele era aplicar o pacto antinupcial que regia a separação absoluta de bens. No entanto, o casamento não foi celebrado na forma civil. Nesta hipótese, o pacto antinupcial, ele é válido e ineficaz, válido e eficaz, inválido e ineficaz, ou inválido e eficaz. Nós deveríamos assinalar alguma dessas alternativas aí. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos lá na escada pontiana, no plano de análise do negócio jurídico. Existência, validade e eficácia. Resta saber se aquele documento assinado por ambos, elaborado no cartório, se ele tem validade e se ele produz os seus efeitos. Essa é a pergunta no que diz respeito a essa questão. Então, não em relação à união estável. O casamento nós já sabemos que não existiu. Nós devemos entender aí o que aconteceu com relação ao pacto antinupcial. O que vocês acham? Eu não lembro dessa questão, mas eu responderia inválido e ineficaz. Alternativa C. Adriana? O professor, alternativa A. Alternativa A, porque a... É a 3, é válido, certa. união, mas ineficaz para aplicar o pacto. Eu compartilho com o Alexandre, porque se é antinupcial, ela não pode ser depois. Poderia ser depois um outro documento, uma escritura. Então, vejam, na verdade aqui é o seguinte, se você vai casar pelo regime da separação absoluta de bens, acho que você precisa fechar seu microfone agora um pouquinho, Adriano. Vamos lá. Perdão. Imagina, se você vai se casar pelo regime da separação absoluta de bens, o pacto antinupcial ele deve ser realizado. No entanto, o casamento, a celebração civil do casamento não ocorreu. Então, nós temos aquela regrinha lá. O pacto antinupcial, para produzir os seus efeitos, ele precisa ter na sequência aí, consequentemente, ser realizado o casamento. Nessa hipótese não aconteceu. Fizeram um pacto antinupcial, existe o documento,
eles não se casaram no civil e passaram a viver em união estável. No momento da separação, de se dissolver aquela sociedade conjugal, um deles deseja aplicar o pacto antinupcial. Então, o que vai acontecer? Então, nós precisamos saber, o pacto ele é válido ou inválido, né? Ele é eficaz ou ele é ineficaz? O que se entende é que o pacto antinupcial, ele vale. Aquelas regrinhas lá que foram estabelecidas são válidas. Mas ele é ineficaz em relação ao regime de bens que ele deveria reger. Então, ele vale, e aí nós vamos falar na sequência para que fins que ele é válido. No entanto, ele é ineficaz para regular o regime da separação absoluta de bens, porque o casamento não foi estabelecido. Então, ele pode ser considerado um documento para reger ali a união estável, como nós vimos, que a união estável pode ser regida por um documento escrito, um documento particular, um documento público. Então, a alternativa correta é a alternativa A. O pacto, nessa circunstância, o pacto antinupcial, ele é válido e ineficaz. Tudo bem? A próxima alternativa, nós já era uma repetição aqui, a próxima questão. Vamos para a próxima que trata da Cláudia. Cláudia adquiriu o nome de seu marido quando eles se casaram em 2002. Em 2008, o marido de Cláudia veio a falecer em um trágico acidente de avião. Em 2019, Cláudia e Luiz se reconheceram e logo decidiram se casar. Cláudia consultou um advogado para saber sobre a possibilidade de restabelecimento do seu nome de solteira diante da situação hipotética. Assinale a alternativa correta. Eu não lembro se essa questão foi veiculada para vocês, mas ela é bastante interessante, tratando a respeito do nome aqui, o que deverá acontecer. Então, primeira alternativa, é admissível o restabelecimento do nome de solteira na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge. Veja, não é separação aqui. Ele faleceu. O que eu posso fazer com o meu nome? Eu posso restabelecer o meu nome ou não? B. Não é possível o restabelecimento do nome de solteira, pois o prazo legal para o restabelecimento do nome de solteira, na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento, é de 10 anos. C. Não é possível o restabelecimento do nome de solteira, na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge, por se tratar de direito da personalidade. D. Apenas é possível restabelecimento do nome de solteira nos casos de separação judicial, considerando a necessidade do ânimo das partes em romper a sociedade. E última alternativa, é possível o restabelecimento do nome de solteira, pois o prazo legal para o restabelecimento do nome de solteira, na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge, é de 5 anos. Então, veja, a questão tratava aqui da possibilidade ou não de se restabelecer o nome de solteira, algumas alternativas dizendo que é admissível e outras não. Então, por exclusão aí, obviamente conhecendo a matéria, nós podemos indicar uma delas. E, ao mesmo tempo, se existe um prazo ou não, né? Lembrando que se eu entender que é possível e não há prazo, então já vou eliminando as questões. O que vocês acham aí que deve ser assinalado como correto? Eu acho que é A. É admissível. É admissível. É admissível. Crimes com... Ótimo, então, muito bem. Então, nós de cara já eliminaríamos lá. Não é possível, não é admissível, ou apenas é possível no prazo de 5 anos. Então, vai sobrar a alternativa A, ou seja, é admissível o restabelecimento do nome solteira na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge. Alternativa A como alternativa correta. Muito bem. Próxima questão. De acordo com o Código Civil, o casamento de quem ainda não atingiu 16 anos é proibido em qualquer hipótese, permitido de forma excepcional, somente para a finalidade de evitar imposição ou cumprimento de pena criminal, permitido de forma excepcional, somente na hipótese de gravidez, autorizado apenas na hipótese de gravidez ou na situação de que tenha a finalidade de evitar imposição ou cumprimento de pena criminal, desde que haja expressa concordância de ambos, os pais ou representantes legais do menor. Autorizado em qualquer hipótese em que haja expressa concordância de ambos, os pais ou representantes legais
do menor. Essa questão é bem interessante porque ela envolve uma alteração legislativa recente. Como nós estudamos, era possível se casar com uma idade inferior a 16 anos com a finalidade de sim, impedir aí o cumprimento de pena ou em caso de gravidez. Agora a lei alterou isso para indicar uma única hipótese. Qual a hipótese aí que deve ser indicada como a correta? Você não pode. Eu coloquei A, professor. É proibido em qualquer hipótese. Porque só pode acima de 16, não é? Então, é em qualquer hipótese, abaixo de 16. Foi essa a que você fala. Eu levei em consideração. Eu fui por aí. E o Douglas, entende o que, Douglas? Bom dia, professor. Proibido em qualquer hipótese. Perfeito, muito bem. Então, essa ficou mais fácil, né? Com a alteração legislativa, ele é proibido em qualquer hipótese. Então, essa é a alternativa que deve ser indicada. Muito bem. Próxima questão. Eudora e Janice, primas, namoram há 3 anos e decidiram levar o relacionamento para um nível mais sério. Por isso, no dia dos namorados, noivaram e iniciaram um procedimento de habilitação para o casamento civil. No ano de 2019, o casamento civil foi celebrado. De acordo com o atual sistema jurídico brasileiro, o casamento nós devemos indicar alguma dessas alternativas. Casamento é nulo, inexistente, válido, anulável ou ineficaz. E aí, o que vocês acham aí que nós devemos indicar nessa alternativa? Lembrando que elas são primas, né? São 2 mulheres, decidiram levar o relacionamento aí para um nível mais sério e decidiram se casar. Então, nós teremos que analisar aí, primeiro se é possível o casamento entre primas e entre 2 mulheres. Qual seria a alternativa correta de acordo com o atual sistema jurídico brasileiro? O que vocês válido, acham? Professor. É válido. É válido. A pegadinha era porque elas eram primas, né? É válido, professor. Não é incesto ser primo. Tem primos que casam com primos. Eu mesmo tenho um primo casado com uma prima. Primo não é parente. E tio e sobrinho, pode casar? Pode, eu já li que pode, não sei porquê, mas pode. Você não só leu, como nós estudamos isso também, né? É necessário que haja algum exame lá para evitar algum problema biológico, né? Então, muito bem, a alternativa correta aqui é a alternativa C, ou seja, o casamento nessa hipótese é válido de acordo com o nosso sistema jurídico brasileiro, que não traz qualquer restrição nessa hipótese. Muito bem, vamos para a próxima questão. Conforme a Constituição Federal e o Código Civil Brasileiro, observada a supremacia da norma constitucional, assinale as seguintes afirmativas a respeito da união estável. A união estável configura-se na convivência pública contínua e duradoura, com ânimo dos companheiros de constituir família. 2. Para a caracterização da união estável, não se exige um prazo mínimo de convivência dos companheiros, nem que tenham habitação comum. 3. Na união estável, aplica-se as relações patrimoniais, no que couber o regime da comunhão parcial de bens, salvo o contrato escrito entre os companheiros. 4. A união estável não se constituirá se ocorrer algum dos impedimentos matrimoniais, mas a pessoa casada, achando-se separada de fato ou judicialmente, não pode ser partícipe de união estável. Nós devemos assinalar aí as alternativas que estão corretas diante de todas essas as assertivas. Então, estão corretas as alternativas 1, 2, 3 e 4, 1 e 4 apenas, 1, 2 e 3 apenas, 2, 3 e 4. E aí, qual alternativa você entende? Todas estão corretas. Eu acho que todas estão corretas. Concordam com o Alexandre? Eu não lembro, mas eu devo ter chutado que todos estão corretos, porque essa é muito grande. Não dá para lembrar, não. Para fazer agora da hora, não dá, não. Mas nós estamos fazendo na hora agora. Eu tenho para mim que é a 2, 3 e 4. 2, 3 e 4? Não.
Tem minha mãe participando. Teria que ler tudo de novo, porque só assim, tipo, não dá, não. Então, veja, a alternativa correta aqui seria A, né? Ou seja, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. O que chamava mais atenção aqui era 2, né? Para a caracterização da união estável, não se exige um prazo mínimo. E isso é verdade. A união estável aqui também, ela se caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo de constituir família. Mas a B diz aqui, ó, nem que tenham habitação comum. Então, realmente não se exige um prazo mínimo e também nem que exista aí habitação comum. Essa poderia trazer algum tipo de dúvida, mas a alternativa correta seria a 1, 2, 3 e 4, ou seja, todas estão corretas. E acho que a última questão, antes de começarmos a tratar então a nossa aula, diz o seguinte: de acordo com o Código Civil Brasileiro, as normas, analise as seguintes alternativas sobre o casamento. Não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade de 16 anos. 2. O oficial do cartório de registro civil está obrigado a declarar qualquer impedimento de cuja existência tiver conhecimento. 3. O casamento realizado no Brasil prova-se pela certidão de registro, não se admitindo em qualquer hipótese outra espécie de prova. É pressuposto para o reconhecimento da putatividade do casamento que tenham sido contraído de boa-fé por ambos os cônjuges ou apenas por um deles. Semelhante à questão anterior, estão corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4, 2 e 4 apenas, 1, 2 e 4 apenas, 1, 3 e 4 apenas. Então, essas são as alternativas. Quais delas nós deveríamos assinalar? O que vocês entendem aí como correto? 2 e 4. Ô professor, a 3 aí eu acho que está errada, eu acho. Então... Por que você acha que está errado, Alexandre? Fala que isso, o casamento no Brasil prova-se pela certidão de registro, não se admitindo em qualquer outra espécie. Tem a procuração, não tem? Tem a procuração? Que a pessoa, o senhor falou até na sala de aula, basta a procuração para fazer lá o casamento, já está falando que não aceita outra espécie de prova? Na verdade... Outra espécie de prova não seria união estável? Não, mas a união estável também, tem as testemunhas, né? Então, na verdade, é por essa linha que a gente deve seguir. A questão trata da prova do casamento, não da realização do casamento, que sim pode ser feita por procuração. Então, é a prova, né? Então, o casamento realizado no Brasil, diz aqui, ó, casamento realizado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Isso é correto. Agora, essa afirmativa que não se admite em qualquer hipótese outra espécie de prova, por isso que está se tratando de prova. Isso realmente está incorreto. Nós temos outras espécies, outras formas de provar o casamento, por testemunhas, por exemplo, é possível provar a existência do casamento, a realização do casamento. Então, a alternativa correta, nessa hipótese, é 1, 2 e 4 apenas. A assertiva 3 aqui realmente está incorreta. Perfeito? Muito bem? Vocês têm alguma dúvida em relação às questões, turma? Não, professor. Não, por hora não. Gilvan chegou agora. Nós vamos seguir aí para o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre a adoção. Eu vou separar o material aqui para que a gente possa dar início à nossa aula, então, de hoje. Adoção. Muito bem. Vocês já estão visualizando o material aí, acredito. Adoção nós vamos começar a estudar a partir do artigo 1618 do Código Civil. E se houver tempo hábil, nós vamos falar também sobre o poder familiar. Então, na sequência do nosso curso,
após a realização da nossa avaliação, lembrando que eu vou lançar as notas de vocês hoje, que os trabalhos devem ser enviados hoje para mim por e-mail, nós vamos começar a tratar, portanto, aí da adoção, a partir do artigo 1618. Então, professor, pois não. Uma pergunta, até que hora que é para mandar o trabalho? Eu preciso lançar essas notas hoje, então o ideal é que vocês me enviem até meio-dia esse trabalho, né? Vou colocar até às 14 horas, tá bom? Porque aí eu vou fazer o lançamento no período da tarde, tá? Após isso, eu não consigo mais, eu já vou ter lançado, não vou conseguir mais alterar. Muito bem. Então, adoção. Adoção de crianças e adolescentes, nós temos aí, vocês podem observar aqui, que é uma lei de 2009, e essa lei, ela revogou alguns artigos do Código Civil. Os artigos 1620 a 1619 foram todos revogados por essa lei. Então, vejam a importância aí dessa chamada Lei Nacional da Adoção. Então, nós temos dois artigos. Artigo 1618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o artigo 1618 estabelece que deve-se observar o ECA, ou seja, a Lei 8.069/90. E o artigo 1619 diz que a adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se no que couber as regras gerais também da Lei 8.069/90. Então, o que nós vamos concluir aqui desses dois artigos que tratam da adoção? Primeiro que a lei, o Código Civil, teve 9 artigos revogados aí pela Lei 12.010 de 2009, e os únicos 2 artigos que tratam da adoção no Código Civil fazem referência ao ECA. Então, o 1618 diz que a adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pelo ECA. Ponto. E o 1619, que a adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se no que couber as regras gerais também do ECA. Então, nós já podemos entender que é possível adotar alguém com idade superior a 18 anos. Não somente o menor aí, o relativamente capaz, pode ser adotado. Não, a lei permite, sim, a adoção de uma pessoa que tenha idade superior a 18 anos. Muito bem. Então, essa lei 12.010 de 2009, ela é conhecida como a Lei Nacional da Adoção, ou Nova Lei da Adoção, como querem alguns denominar essa lei. Então, Lei Nacional da Adoção ou Nova Lei de Adoção. E ela vai estabelecer, como nós vimos, que nós devemos observar o ECA. Em síntese, o que nós podemos dizer aí, o que ficou estabelecido, o que estabelece o ECA em relação à adoção? Quais são as observações que nós temos lá? O que se entende é que com essa Lei Nacional da Adoção houve o que nós chamamos de uma reviravolta no tratamento legal, pois, como nós já falamos aí, não existem mais dispositivos no Código Civil regulamentando a matéria, já que o artigo 1618, como nós vimos, faz referência aí ao ECA, a Lei 8.069 de 90, e, da mesma forma, o 1619 faz referência ao ECA, dizendo que os maiores de 18 anos podem ser adotados. Então, de início, nós podemos entender que tanto o menor como o maior podem ser adotados, e há um regramento específico aí, tanto estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, na sequência, nós vamos começar a estudar o que diz o ECA no que diz respeito à adoção. Então, a primeira observação é que consta lá do artigo 47 e também no artigo 1619, como que nós vimos acima, que a adoção ela vai se constituir sempre por uma sentença judicial. Então, primeira regra aí que nós devemos observar. Deve haver aí um procedimento judicial, não é possível adotar no Brasil por meio da escritura pública. Deve se observar aí um procedimento judicial e essa sentença vai constituir aí a adoção, que depois deverá ser inscrita no registro civil para fins de expedição da certidão de adoção.
Então, duas primeiras observações. Preciso, sim, de um procedimento judicial e depois, por meio de mandado, ela será inscrita aí no registro civil para fins de constar a existência da adoção. O processo de adoção, ele tem duas observações. Como nós vimos acima aí, o 1619 indica que eu posso adotar alguém com idade superior a 18 anos. A diferença no procedimento, onde é que vai tramitar a minha ação quando se tratar de menor e quando se tratar de um maior? Assim, quando se tratar de menor, esse processo vai correr na vara da infância e juventude. No caso de maiores, esse processo vai caminhar na vara de família. Então, outra observação importante. Quando se tratar do procedimento de adoção de menor, o processo vai correr na vara da infância e juventude. Quando se tratar de maior, na vara de família. Não esqueçam disso, tá? Então, adoção, outra regra importante, ela é considerada aí como uma medida excepcional e irrevogável. Ela deve ocorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Então, veja, quando é que eu vou falar em adoção? Outra noção inicial. Somente quando for impossível a manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou família extensa, como estabelece aí o artigo 39, parágrafo 1º do RECA. Nós, na sequência, precisamos saber quem é que pode fazer essa adoção. Qualquer pessoa pode adotar? Um menor pode adotar, por exemplo? Nós vimos que quem pode ser adotado pode ser menor ou maior. Agora, quem tem capacidade para adotar? A capacidade nós vamos encontrar lá no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo vai estabelecer que o adotante deve ser pessoa maior de 18 anos, independentemente do estado civil. Então, quem é que tem capacidade para adotar? Tem capacidade para adotar aquele que tem idade superior a 18 anos, independentemente do seu estado civil. Lembrando que essa norma foi alterada porque o antigo artigo 1618, que, como nós vimos acima aí que foi alterado, ele tratava aí da maioridade, redução da maioridade civil de 21 para 18 anos. Então, hoje, o que se entende e o que se estabelece, na verdade, não o que se entende, né, a regra que deve ser aplicada é que para ser adotado eu preciso ter no mínimo 18 anos. E nós vamos ver que é uma regrinha estabelecendo que o adotante, ele deve ter uma idade, a diferença de idade do adotante para o adotado deve respeitar um período mínimo. Nós vamos ver na sequência que período mínimo é esse. Será que eu, com 18 anos, posso adotar alguém com 17 anos, por exemplo? Com 16? Com 15? Ou será que existe aí uma regrinha estabelecida? Nós vamos ver na sequência. Nós temos aqui o que nós chamamos de adoção bilateral, que é realizado por duas pessoas. Na verdade, ela era chamada de adoção bilateral e agora ela é chamada de adoção conjunta. Adoção realizada por duas pessoas, ela não é mais chamada de adoção bilateral, e sim de adoção conjunta. Para a adoção conjunta, é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham aí uma união estável comprovada a estabilidade da família. Então, para adotar, eu preciso adotar de forma conjunta, é preciso que eles sejam casados ou vivam em união estável. Mais do que isso, deve ser comprovada a estabilidade da família. Aqueles que irão adotar devem ter uma família considerada uma família estável. Não há qualquer distinção aí no que diz respeito ao reconhecimento de novas entidades familiares, no que diz respeito à adoção, como nós vimos, podendo casais homoafetivos aí também realizar esse tipo de adoção. Esse tema é bem interessante de tratar, e a minha é um tema bastante caro, porque eu tenho um sobrinho adotado. A minha irmã, ela tem uma filha biológica, e a Sabrina, uma criança linda, e tem o Heitor, que foi uma criança adotada também. Então, a nossa família, nós passamos por um procedimento de adoção, e é bastante interessante quando se trata aí de laços familiares, de adoção, a importância disso, da estabilidade da família. Então, esse tema é muito interessante.
Ou uma novidade que existe aí no ECA é que o artigo 42, parágrafo 4º do Código Civil, ele determina que os divorciados, lembrando que nós falamos lá do divórcio direto, né? Ou separados judicialmente, será que é possível falar ainda em separação judicial? E os ex-companheiros, eles podem adotar conjuntamente. Olha só que interessante. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente. Nós estamos falando da adoção conjunta que nós acabamos de analisar. Desde que, contanto que acordem, desde que hajam acordos sobre a guarda e o regime de visitas. E desde que o estágio de convivência, que nós vamos falar na sequência, tenha sido iniciado na constância do período de convivência. Então, o que chama a atenção aqui é que a lei estabelece que mesmo os divorciados e os judicialmente separados ou ex-companheiros podem adotar de forma conjunta, desde que exista um acordo em relação à guarda e o regime de visitas. E que o estágio de convivência, turma, nós vamos ver na sequência, ele é obrigatório. Eu preciso passar um período com a criança aí chamado de estágio de convivência. Então, para que o divorciado, o separado ou o ex-companheiro, companheiras, possam adotar, o estágio de convivência, ele deve ter sido iniciado na constância do período de convivência. Então, eu iniciei lá o procedimento de adoção com o estágio de convivência e, por alguma razão do destino, ocorreu a separação. A lei permite que se mantenha ainda e que se efetive a adoção nesta hipótese. Então, eles podem, sim, desejar e continuar aí o procedimento de adoção e efetivá-lo, desde que o procedimento tenha sido iniciado no estágio de convivência, a regrinha prevista no parágrafo 4º do artigo 42, bem interessante. O STJ tem uma decisão que eu coloquei aqui para vocês, no sentido de que é possível a adoção homoafetiva. Na verdade, nós temos outras diversas decisões. Essa é só uma das primeiras decisões lá no RESP 889 e 852 do Rio Grande do Sul. Em relação ao casal divorciado, voltando lá, se eu demonstrar que houve efetivo benefício adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto o artigo 1584. Nós vamos falar de guarda unilateral, guarda compartilhada, na sequência, depois de falar do poder familiar. Visto esse primeiro requisito, no que diz respeito à idade e ao estado civil da pessoa, divorciado, ou separado, ou ex-companheiro, o artigo 42, parágrafo 3º do ECA, vai estabelecer a regrinha que eu anunciei acima, que é que se ter pelo menos 16 anos de diferença. Então, ou seja, o adotante há de ser pelo menos 16 anos mais velhos que o adotando. Então, alguém com 18 anos vai poder adotar aí uma criança com 2 anos. Então, deve existir pelo menos 16 anos de diferença. Repetindo, deve haver ao menos 16 anos de diferença entre o adotante e o adotando. A adoção também pode ser efetuada pelo tutor ou pelo curador, que pode adotar o pupilo, tutelado ou curatelado, mas enquanto ele não der contas de sua administração e não saldar o débito, essa adoção não poderá ocorrer. Então, é possível também, estamos aqui no campo da legitimidade, ser feita a adoção pelo tutor ou pelo curador, conforme estabelece o artigo 44 do ECA. Mas, se ele não tiver prestado contas da sua administração e não saldar o débito, essa adoção não poderá ocorrer. Há uma preocupação aqui com a questão patrimonial. Então, também pode adotar tutor ou curador, desde que tenha prestado conta da sua administração e desde que não exista nenhum débito. É necessário ser algum tipo de consentimento? O artigo 45 do ECA vai estabelecer que, em regra, a adoção depende do consentimento dos pais ou dos representantes legais de quem se deseja adotar. Então, eu preciso lá do consentimento dos pais ou dos seus representantes legais. E, obviamente, nós estamos tratando aqui na hipótese e que a criança tem pais biológicos aí conhecidos
e nessa hipótese a lei vai exigir aí o consentimento deles ou do seu representante legal, conforme estabelece o artigo 45 do ECA. Agora, se ele tiver mais de 12 anos, se o adotado, né, tiver mais de 12 anos de idade, ele terá que concordar com o ato para que seja válido e eficaz. Então, quais são as regrinhas aqui? Para adotar, eu preciso ter 18 anos, deve haver uma idade mínima entre aquele que vai adotar e o adotado de, no mínimo, 16 anos. Eu preciso do consentimento dos pais e dos seus representantes legais, e na hipótese do adotado contar com mais de 12 anos, ele terá que concordar com o ato para que ele seja válido e eficaz. Então, para a validade da adoção e para a eficácia da adoção de alguém com idade superior acima de 12 anos, obrigatoriamente ele deverá concordar aí com o procedimento. Outra regrinha importante. Há uma discussão na doutrina quando se trata de maior. Então, veja, se tiver a idade superior acima de 12 anos, eu preciso da concordância, sob pena do ato ser considerado inválido e ineficaz. E agora, e se o adotado tiver uma idade acima de 18 anos? Será que eu preciso da concordância dele também? O que a professora Maria Berenice Dias entende é que, se ele é maior, a concordância passa a ser dispensável. Entretanto, deverá ocorrer pelo menos a citação dos pais biológicos, pois a sentença terá profunda ingerência em suas vidas. Então, há uma discussão aí no que diz respeito à concordância ou não, em caso de maioridade. É possível dispensar aqui o consentimento dos pais ou dos representantes legais, conforme estabelece o artigo 45. Então, o consentimento dos pais ou representante da criança será dispensado. Em qual hipótese? Se eles forem desconhecidos, obviamente, se eu não conhecer os pais, eu vou dispensar aqui o consentimento, ou se eles tiverem sido destituídos do poder familiar. Então, quando é desnecessário o consentimento? Em duas situações. Quando os pais forem desconhecidos, ou na hipótese de destituição do poder familiar, como nós vamos estudar na sequência. Então, nessas duas hipóteses, o consentimento será dispensado. O artigo 41 vai estabelecer aí quais são as consequências, quais são os efeitos da adoção, o que acontece após a adoção. Então, o artigo 41 prevê que a adoção atribui a condição de filho legítimo, então não vai haver qualquer diferença aí de filho biológico para o filho adotado, ou como nós vimos lá, o filho afetivo. Então, a adoção atribui a condição de filho adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais biológicos, salvo os impedimentos matrimoniais. Então, veja, efetuada a adoção, o adotado passa a ter a condição de filho, com os mesmos direitos e deveres, inclusive os sucessórios. Então, em caso de falecimento, ele vai herdar. Ele é considerado um filho legítimo, não há qualquer distinção em relação a isso. E há também o desligamento de qualquer vínculo com os pais e parentes biológicos. Eu desligo qualquer vínculo. Eu deixo de ter vínculo com os pais biológicos ou parentes biológicos, salvo, claro, os impedimentos matrimoniais que nós vimos lá, ou seja, não podem se casar. Esses impedimentos, eles ainda serão mantidos mesmo com adoção. Então, o que vigora aqui, vige o princípio da igualdade entre os filhos. Então, os filhos serão considerados iguais, inclusive os filhos adotivos, sem qualquer distinção, mesmo direitos, mesmo deveres, inclusive os direitos sucessórios aí, os filhos adotivos passam a ter. Na sequência, o artigo 41, parágrafo 1º, como nós vimos, ele mantém os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou companheiro do adotante e os respectivos parentes. Então, veja, o artigo 41, parágrafo 1º, diz que se um dos cônjuges ou companheiro adota o filho do outro,
mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge, companheiro do adotante e os respectivos parentes. Aqui é importante, turma, porque nós estamos falando que um cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. Será que eu posso simplesmente ir lá no cartório e registrar o filho do outro como meu filho? Será que eu posso fazer isso? Isso é adoção ou não? Isso é permitido no nosso ordenamento jurídico? Nós vamos ver na sequência aí como é que essa questão deve ser tratada. O direito sucessório, como nós vimos, ele existe, é recíproco o direito sucessório entre o adotado e seus descendentes, o adotante e seus descendentes, colaterais até o quarto lugar, observada a ordem de vocação hereditária. Hereditária, como nós vimos aí. Então, não há dúvidas a respeito do rompimento em relação à família biológica, com exceção no que tange aos impedimentos matrimoniais previstos lá no artigo 1521. Ou seja, não podem casar. Então, ainda que eu passe pelo procedimento de adoção, os impedimentos matrimoniais, eles se mantêm. A decisão que defere a adoção confere ao adotado o sobrenome, então eu vou poder adotar aí o sobrenome do adotante. Claro que se o adotado não tiver nome, eu vou poder atribuir um nome a ele, na hipótese de adoção de crianças, né, recém-nascidas. Com o meu sobrinho, chamado Heitor, aconteceu isso. A minha irmã já tinha um nome decidido, ela sempre manifestou interesse em adotar uma criança e que o nome seria Heitor. Então, ela colocou o nome de Heitor e atribuiu o sobrenome. Então, na hipótese, quando ele tiver o nome, eu vou poder atribuir o sobrenome. Então, a decisão que defere a adoção confere ao adotado o sobrenome do adotante, podendo determinar a modificação de seu prenome a pedido do adotante ou do adotado, como estabelece aí o artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, e se a modificação do prenome for requerida pelo adotante, é obrigatória a oitiva do adotando que tenha mais de 12 anos, como nós vimos acima. Então, ainda na hipótese de ter mais de 12 anos, se houver pleito aí no sentido de se alterar a denominação dele, o prenome, ele deverá ser ouvido. Isso porque o nome, turma, como nós vimos lá no primeiro semestre, Pessoas e Bens, ele é o sinal que representa a pessoa perante o meio social, além de poder distingui-lo, né? Então, o nome e prenome que nós estudamos lá, gnome, assim por diante, ele é um sinal que representa a pessoa aí no seu meio social. Então, é importante tratar da sua alteração e, claro, que se ele for adotado por uma outra família, a família Silva, a família Santana, a família Almeida, é importante que ele tenha o mesmo sobrenome aí para ser identificado dentro do meio social. Muito bem. O artigo 43, ele vai estabelecer que eu só vou falar em adoção se isso constituir reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Então, o artigo 43 estabelece que eu só posso admitir a adoção se isso constituir uma vantagem para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Caso contrário, eu não vou falar em adoção. Em relação aos efeitos da adoção, ela começa a produzir efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme estabelece o artigo 47, parágrafo 7º do Código Civil. Ela começa a produzir efeitos a partir do trânsito em julgado. Agora, imagine você o seguinte, que o casal iniciou um procedimento de adoção e no curso do procedimento, que leva um período, um deles vem a falecer, um dos adotantes vem a falecer. O que acontece aí com essa adoção? Eu ignoro esse procedimento de adoção, ele não pode mais prosseguir. O que acontece? Nesta hipótese, a doutrina denomina essa adoção chamada adoção pós-mortem. Adoção pós-morte. Ou seja, o que é adoção pós-morte? A adoção pós-morte é aquela na qual, iniciado um procedimento de adoção, um dos adotantes vem a falecer. Eu chamo isso de adoção pós-morte. O que acontece aí em relação aos efeitos dessa adoção? O parágrafo 2º, o parágrafo 5º do artigo 42, estabelece que a adoção poderá ser deferida ao adotante após inequívoca manifestação
ainda que venha a falecer no curso do processo antes de prolatada a decisão. Então, veja, eu posso adotar, falar em adoção pós-morte? Posso. Em qual hipótese? Na hipótese na qual o adotante venha a falecer, mas ele tenha ao menos manifestado de forma inequívoca o seu desejo de adotar. Então, no curso do procedimento, uma das fases desse procedimento é a manifestação no sentido de querer adotar. Então, se eu fiz essa manifestação e após a minha manifestação ocorre o óbito, eu posso prosseguir com o procedimento de adoção, e essa adoção é chamada adoção pós-mortem. Então, nesta hipótese, os herdeiros do adotante podem dar seguimento ao processo de adoção. E, em casos tais, há uma observação aqui, as relações de parentesco se estabelecem não só entre o adotante e o adotado, como também entre aquele e os descendentes deste, e entre o adotado e todos os parentes do adotante, é o que estabelece aí a nossa legislação. Então, posso adotar falar pós-morte? Sim, posso falar. Pois não. Pode voltar nesse último parágrafo, ficou meio confuso para mim. O artigo 47, ele vai estabelecer que nós temos uma regrinha aqui no que diz respeito à adoção. Primeiro ele fala em relação à adoção pós-mortem. Deixa eu pegar o artigo aqui para que a gente possa esclarecer. Artigo 47. Deixa eu só copiar aqui. Ele diz o seguinte, artigo 47. Artigo 47 do ECA. Vamos lá, eu vou colar aqui para a gente poder ler. O vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. E aí o parágrafo 7º, ele diz que... Deixa eu copiar também. A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 42 desta lei, que vai dizer o seguinte, eu vou incluir aqui também, parágrafo 6º do artigo 42, que vai tratar aí da adoção pós-mortem, que diz o seguinte, a adoção poderá, só um instantinho que eu vou colar aí para vocês. Esse aqui é o parágrafo 6º do artigo 42, que diz: a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Então, essa é a regrinha que nós estamos estudando aqui no que diz respeito à adoção pós-morte. Então, adoção pós-morte. O que é adoção pós-morte? É a adoção deferida para aquele adotante que vem falecer no curso do procedimento, desde que ele tenha feito a sua manifestação inequívoca de vontade. Comecei o procedimento de adoção. Ocorreu o falecimento. É possível prosseguir? Sim. A lei estabelece que quem pode prosseguir com essa adoção são os herdeiros. Isso é chamada de adoção pós-morte. O que nós observamos aqui nesse parágrafo é que nessas hipóteses de adoção na qual os herdeiros deram prosseguimento, as relações de parentesco que se estabelecem não é somente entre o adotante e o adotado, mas também aquele e os descendentes deste, entre o adotado e todos os seus parentes do adotante. Então, quando eu faço uma adoção pós-morte, existe, como os herdeiros irão prosseguir aqui com o procedimento de adoção, processo de adoção, nessas hipóteses, eu vou estabelecer aqui uma relação de parentesco também em relação àqueles herdeiros que deram prosseguimento, e não somente em relação àquele que veio a falecer. Então, é isso que está dito aqui nesse último parágrafo. Está claro? Agora sim. Muito bem. Prosseguindo. Nós temos uma regrinha no que diz respeito à adoção de crianças
e adolescentes com deficiência ou doença crônica. Nessa hipótese, eles têm prioridade na tramitação judicial. Então, o artigo 47, parágrafo 2º do ECA, vai estabelecer que eles têm prioridade no procedimento. Ainda no que diz respeito à adoção, o ECA, ele veda, então, não é possível adoção por procuração, justamente porque a adoção ela tem um caráter personalíssimo. Então, não posso outorgar uma procuração para alguém dar prosseguimento num processo, dar seguimento num processo de adoção. É um ato personalíssimo. Há um impedimento aqui, uma vedação, prevista no parágrafo 2º, no parágrafo 1º do ECA, que diz que é vedada a adoção por ascendente ou irmão. Então, ascendente não pode adotar e nem irmão pode adotar também. E não há vedação, a lei permite, portanto, a adoção de sobrinhos por tios ou por primos. Então, tio pode adotar sobrinho e primo também, isso pode ser adotado, tá? Agora, o que eu não posso fazer é um ascendente adotar e nem o irmão adotar também. Isso não é possível. E aí o artigo 46 vai falar do que nós anunciamos acima, do chamado estágio de convivência. Como é que se dá esse procedimento de adoção? A lei exige que eu observe um chamado estágio de convivência com a criança ou com o adolescente. E esse é um prazo que a autoridade judiciária que vai fixar. Como nós vimos, o procedimento ele é judicial, ele não pode ser feito por meio de escritura pública, ou seja, não pode ser feito extrajudicialmente. É um procedimento judicial que deve ser adotado e esse prazo deve ser fixado pelo juiz. Observadas aí algumas peculiaridades que nós vamos tratar na sequência. Então, estágio de convivência. A lei estabelece que o estágio de convivência ele pode ser dispensado em algumas hipóteses. Se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. Então, o que nós temos que entender aqui, turma? O que a lei estabelece como estágio de convivência? Então, me interessei por uma criança, visitei, existe uma criança que pode ser adotada. Será que eu posso adotar aquela criança? O procedimento é assim, simples, né? Ou será que eu preciso comprovar algum laço para que tanto a criança como aquele que irá adotar possa criar aí um vínculo de forma afetiva, né? Para que esse procedimento possa ser observado. Então, a lei fala em estágio de convivência. Eu devo passar um período com a criança ou com o adolescente antes de ser deferida a adoção. E é durante esse período que nós vamos realmente observar se é possível ser realizada a adoção ou não. Agora, na hipótese de tutela, quando eu tenho aqui a guarda, né? Então, se o adotando já estiver sobre a tutela ou guarda legal do adotante durante um tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo, então esse estágio de convivência é para que a gente possa avaliar a conveniência da constituição desse vínculo. Então, se eu já estou um período razoável o suficiente, esse estágio de convivência, ele pode ser dispensado. Então, eu posso dispensar esse estágio de convivência. Nessa hipótese na qual eu já tenho aqui uma convivência. Nós vamos falar na sequência aí qual é esse prazo, tá? Fiquem tranquilos. Nós temos o que nós chamamos também de adoção internacional. Quando eu falo em adoção internacional, a lei estabelece que o prazo desse estágio de convivência ele deverá ser de, no mínimo, 30 dias sem qualquer ressalva. Então, quando eu falar em adoção internacional, o prazo desse estágio de convivência deverá ser de, no mínimo, 30 dias na adoção internacional. Nós vamos ver qual é esse prazo na adoção nacional. Então, essa é uma novidade trazida pela lei, dizendo que esse estágio de convivência, o estágio de convivência, ele será acompanhado por uma equipe interprofissional de serviço da Justiça, da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio técnico dos responsáveis pela execução política de garantia de convivência familiar, que apresentarão um relatório minucioso acerca da convivência do deferimento da vivência. Então,
Vamos lá. Estágio de convivência. É um período no qual eu devo observar se é conveniente constituir algum vínculo familiar mais forte aí, caracterizado pela adoção. Estágio de convivência é um período que a lei, portanto, estabelece para se avaliar esse estágio de convivência para fins de constituição do vínculo de adoção. Quando se tratar de adoção internacional, o prazo mínimo será de 30 dias. Eu devo ter uma equipe interprofissional a serviço da Justiça, da Infância e da Juventude, ou se for lá na vara de família, eu vou observar lá quem o juiz irá nomear lá na vara de família, tratando-se de maior. E esses profissionais, eles deverão apresentar o quê? Eles devem apresentar um relatório minucioso a respeito da convivência e o deferimento ou não da medida. Então, devo passar por um procedimento minucioso, haverá entrevista com psicólogo para saber como que é o ambiente familiar, se o casal briga, não briga, se tem ambiente para um filho ou mais um filho, se o ambiente é propício ou não. A partir desse relatório é que o juiz vai deferir a adoção ou não. Então, esse estágio de convivência é exatamente para se observar a conveniência ou não da adoção. E o que é adoção internacional, como nós falamos? O artigo 51 vai estabelecer que a adoção, considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil. Então, se aquele que vai adotar reside fora do Brasil, eu vou considerar isso como uma adoção internacional. Como é que a lei regula essa adoção internacional? Ela regula lá no artigo 51 do ECA, parágrafo 1º. E traz algumas regrinhas aqui, 3 regrinhas importantes que eu vou passar para vocês. Quais são os requisitos? Que a colocação em família substituta é a solução adequada para o caso concreto. Então, vou ter que observar aqui se essa adoção realmente é a solução mais adequada para o caso concreto. Isso não só na adoção internacional, mas em qualquer tipo de adoção. Que forem esgotadas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família substituta brasileira após consulta aos cadastros de adoção. Então, nós temos cadastro aí de adoção. Eu devo consultar, obviamente, se há alguém na fila da adoção aqui, como nós costumamos dizer, com desejo de adotar. Somente se não houver alguém na fila aqui no Brasil, eu vou permitir essa adoção chamada internacional. Então, devo esgotar aí as possibilidades da colocação da criança ou adolescente em família substituta. E como terceiro requisito, que em se tratando de adoção de adolescente, este adolescente já foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento e se encontra preparado para a medida mediante parecer elaborado por equipe interprofissional. Então, essa hipótese aqui é a adoção de adolescente. Eu preciso observar se ele já foi consultado por meios adequados ao seu estágio de desenvolvimento. Esses são os requisitos, portanto, para se falar em adoção internacional, recapitulando mais uma vez, que considera-se adoção internacional aquela na qual a pessoa ou o casal postulante da adoção é residente ou domiciliado fora do Brasil. Outra regra importante, os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Então, veja, a adoção internacional é aquela na qual a pessoa, e aqui não foi dito se a pessoa é brasileira ou não, postulante reside fora do Brasil. Aí o parágrafo 2º vai estabelecer uma regrinha que os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros. Nessa hipótese, como nós vimos, será a adoção internacional. A lei estabelece que os brasileiros terão preferência no caso da adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Então, uma preferência aqui pelos pais, considerados pais brasileiros. E agora, retomando aí a adoção nacional, o artigo 47 vai estabelecer que o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial e será escrita no registro civil mediante mandado no qual
não se fornecerá certidão, como nós vimos acima. Agora, o adotado, será que ele tem direito de conhecer o seu pai biológico? Olha que regrinha interessante. O adotado, depois, será que ele tem direito de conhecer o seu pai biológico? Deixa eu pegar o artigo 48 aqui da legislação, incluir no material, para que a gente possa observar como é que a lei trata dessa questão. Então, ela vai dizer o seguinte, artigo 48 do Código Civil, do ECA. Artigo 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica. Então, ele tem sim, turma, o direito de conhecer a sua origem biológica. Ah, eu quero saber quem são os meus pais. Ele tem esse direito. A lei permite aí, a lei de 2009, alterou o ECA para permitir ao adotado que ele possa conhecer a sua origem biológica, bem como de obter o acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Então, posso conhecer a minha origem biológica? Sim. Quando? Após os 18 anos. E o adotado, ele tem o direito de consultar na íntegra todo o processo. Então, ele tem acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes. Então, tudo aquilo que foi escrito no procedimento de adoção, seus incidentes, manifestações favoráveis, manifestações contrárias, desejo de adotar, tudo isso consta num documento no processo de adoção, e o filho adotado maior após 18 anos, ele tem o direito de conhecer a sua origem biológica, ele pode ir lá consultar. A título de curiosidade, o meu sobrinho, ele não tem 18 anos, ele é menor ainda, ele sempre soube que foi adotado e ele disse que queria conhecer a cidade dele. Ele, na verdade, ele nasceu em Maceió, é um procedimento que depois em aula eu posso contar para vocês, um procedimento bem interessante, e a origem dele não é aqui de São Paulo, né? Ele nasceu lá em Maceió, como eu disse, e ele disse que queria ir para lá, conhecer o local onde ele nasceu. Não desejava conhecer os pais biológicos, porque no caso dele, os pais são desconhecidos, né? Não se sabe quem são os pais, nem o pai nem a mãe. É o caso de uma criança que estava no orfanato, né? Era um caso de abandono. Tinha, acho que 4 meses, 3 meses, por aí, quando ele foi adotado. E ele desejou conhecer a cidade somente. E, com certeza, a gente imagina que quando ele tiver 18 anos, ele vai querer conhecer o processo judicial e ele terá todo o direito aí. E lá, infelizmente, não consta quem são os pais, mas ele vai ter o direito de procurar, né? E é o parágrafo único, aí fechando ilustrando aí com um exemplo familiar, ele diz o seguinte, que o acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica psicológica. Então, se ele tiver idade inferior a 18 anos e desejar ter acesso, o juiz pode deferir também como uma medida excepcional aqui. E desde que, a seu pedido, né, e assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica, e a gente sabe que a adoção traz para alguns aí várias questões psicológicas, então o acompanhamento jurídico aqui, o acompanhamento psicológico ao menor de 18 anos é fundamental no caso de se conhecer. Então, a regrinha é aquela prevista no artigo 48, o adotado tem o direito, sim, de conhecer a sua origem biológica, bem como obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Se ele tiver uma idade inferior a 18 anos, como nós vimos, a seu pedido, fica desde que assegurada a assistência jurídica e psicológica, ele também poderá ter acesso irrestrito de forma a buscar aí conhecer quem são seus pais biológicos. Uma regra importante na adoção diz que a autoridade judiciária em comarca ou foro judicial regional deverá manter o registro de criança e adolescente em condições de serem adotados de pessoas interessadas na adoção. São as chamadas aí
e conhecidas listas de adoção previstas no artigo 50 do Estatuto da Criança e da Adolescente. Então, a autoridade judiciária deverá manter na comarca ou no foro regional essas chamadas listas de adoção. No Brasil existe o que nós chamamos aí de um grande debate a respeito da chamada adoção dirigida, ou adoção intuit personae. O que é isso? Adoção dirigida ou adoção intuito personae. Aqui, turma, é a hipótese que eu vou indicar, né? Será que eu posso indicar, né? Os pais da criança podem indicar os adotantes? Olha, eu quero que o meu filho ou a minha filha seja adotada por tal pessoa. Será que eu posso indicar a pessoa aí para ser o pai, né? Ou a mãe do meu filho? Isso eu vou chamar de adoção dirigida, ou adoção intuito personae. A esse respeito, houve um congresso aí, o 10º congresso do IBDFAN, que é um congresso bastante interessante aí, que estabelece vários enunciados. Ele tem o enunciado número 13, que estabelece o seguinte: na hipótese de adoção intuito personae, ou adoção dirigida, de criança e de adolescente, os pais biológicos podem eleger os adotantes. Então, esse IBDFAN, ele tem um enunciado. O que é o enunciado? É uma orientação, não é lei, não é norma, né? Não é princípio, não é nada disso, é apenas uma orientação. Ele diz que, na hipótese de adoção intuito personae, os pais biológicos podem eleger os adotantes. E aqui, para o autor, né? O autor é o Flávio Tartucci, quem dá base aqui para as nossas aulas. Ele entende também que não existem problemas em se admitir a hipótese desde que atendido o melhor interesse da criança. Então, se eu atender o melhor interesse da criança, eu posso falar em adoção dirigida. O que é adoção dirigida ou intuito personae, portanto? É aquela na qual os pais da criança indicam os adotantes. Isso é a chamada adoção dirigida. E nós temos aqui duas questões bem controvertidas no nosso tema da adoção. São duas questões. A primeira delas é o que nós chamamos aqui de adoção à brasileira. O que é a adoção à brasileira? É o companheiro de uma mulher perfilar o filho dela, simplesmente registrando a criança como se fosse seu descendente. Então, eu tenho lá um enteado, uma enteada, um companheiro, uma companheira, e eu simplesmente vou e faço o registro daquela criança como sendo meu filho. Isso não pode, turma. Isso não pode ser feito. Aliás, a legislação penal até estabelece lá uma previsão no sentido de ser considerado crime isso. Eu não posso registrar uma criança como sendo meu filho simplesmente porque eu convivo com a outra pessoa. Isso é chamado de adoção à brasileira. Então, eu vou lá e coloco o meu nome e falo, eu registrei como filho meu. Não posso fazer. Essa é uma questão bem polêmica aí no nosso ordenamento jurídico, mas o que se entende é que ela não pode ser feita. O que se entende aqui, e também é um outro exemplo, os avós vão lá e registram os netos como são seus filhos, né? Burlando a vedação da adoção constante no ECA lá. Então, o avô vai lá e registra o neto como sendo seu filho. Isso é chamado de adoção à brasileira, coisa que só existe no Brasil, né? Então, isso eu não posso fazer. Isso, na verdade, é uma adoção simulada, o que seria motivo de nulidade ou mesmo de anulação do registro, porque tivesse interesse. Então, o que se entende é que é uma adoção simulada, e a simulação aqui é aquela que nós estudamos lá dos defeitos do negócio jurídico, vício de consentimento ou vício social. Se houver simulação aqui, eu vou falar em nulidade. Então, eu não posso fazer isso. E por que, além de não poder, não faz muito sentido? E vocês vão entender por que não faz muito sentido. Então, se eu convivo com uma criança, tenho laços afetivos, ou se é meu neto, minha neta, e tem laços afetivos, é muito mais fácil eu aplicar o que nós falamos nas aulas passadas, né? Aplicar lá o conceito da parentalidade socioafetiva. Então, eu demonstro que eu tenho um vínculo afetivo com o filho do meu companheiro, da minha companheira, ou que eu tenho um vínculo afetivo com o meu neto, com a minha neta, e faço
peço para que seja feito o reconhecimento da sociedade ali, pelo vínculo da parentalidade, né? Então, eu faço reconhecimento e incluo aí sim o meu nome como pai ou como mãe na certidão de nascimento daquela criança, mas não pelo processo de adoção. Veja, são coisas distintas. Uma coisa é passar pelo procedimento de adoção para ter o reconhecimento do filho como sendo legítimo. Outra coisa é requerer judicialmente o reconhecimento o vínculo, pela afetividade e fazer incluir o meu nome ali como pai, como mãe. E aí pode ser o pai, o avô, a avó e assim por diante. Então, é muito mais fácil eu fazer o reconhecimento aqui com base na socioafetividade e não fazer a adoção. Então, essa é uma questão bem polêmica. Outra questão polêmica é que diz respeito à possibilidade de se fazer a adoção do nascituro. Como nós vimos lá, a personalidade jurídica, ela se inicia com o nascimento com vida. Tema lá da primeira aula, do primeiro semestre, pessoas e bens. Quando é que se inicia a personalidade jurídica do indivíduo? Com o nascimento com vida. Nasci com vida, eu tenho personalidade jurídica. Tenho também, com o nascimento com vida, capacidade de direito. Capacidade de fato eu só vou adquirir com a maioridade ou com a emancipação. Agora, o nascituro, aquele que não nasceu, ele tem personalidade jurídica? A lei diz que ele não tem personalidade jurídica. No entanto, põe a salvo os direitos do nascituro. Agora, adotar, eu posso adotar um nascituro? Nascituro, então, é aquele que foi concebido, mas ainda não nasceu, sendo certo que deve ser denominado pessoa humana e, por adesão, como nós vimos, nós aplicamos a teoria concepcionista, ou seja, o nascituro não tem personalidade jurídica, no entanto, a lei põe a salvo os seus direitos. Agora, ele pode ser adotado? Né? Ele tem direitos da personalidade? O nascituro é pessoa ou não é pessoa? Então, há uma discussão bastante forte aqui no que diz respeito à possibilidade de se reconhecer a adoção do nascituro. E o entendimento majoritário é no sentido contrário, que não se pode adotar. Há quem entenda, como o professor Flávio Tartucci, que é possível você reconhecê-lo como filho porque você pôs a salvo os direitos dele, então é possível você passar pelos direitos pelo procedimento de adoção. Tudo bem? Então, hoje nós vamos tratar somente de adoção, deixar o poder familiar para o nosso próximo encontro. E com isso, então, nós encerramos a nossa aula de hoje no que diz respeito à adoção. E gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta aí, se tem alguma dúvida no que diz respeito. Professor, nesse último tema aí, sobre o nascituro, não tem um instituto que também se chama entrega voluntária. Seria isso daí? A entrega voluntária, a gente vai falar lá na adoção dirigida, como nós falamos, né? Então, será que eu posso indicar alguém para adotar? Então, na verdade, eu vou entregar voluntariamente alguém para o procedimento de adoção. Então, como nós vimos, é possível eu indicar alguém? A lei entendeu que, a jurisprudência entende que é possível, sim. Mais alguma questão? Não. Eu não. Adriana, Douglas, Edilene, Elizabeth, Ivan, alguma questão? Tudo bem, para mim também. Tranquilo também. Ótimo. Então, com isso, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Desejo a vocês aí um ótimo dia, uma boa semana, que continue se cuidando aí por conta desse coronavírus que vem afetando a todos. Então, muita saúde e muito sucesso para vocês. Um forte abraço, professor, e até a próxima aula. Pois professor? Não. Sim. É só uma questão. Tem como disponibilizar essa aula de hoje? Claro, sim. Tem sim. Então, tá bom. Disponibilizar para você também, professor, para poder completar o caderno. Eu não entendi, pode falar.